Muito bem, pessoal. Agora nós vamos ao nosso módulo 5 com um caso prático e também revisando o valor residual e a depreciação. Vamos então agora revisar um pouquinho do que nós vimos, né? E ao mesmo tempo nós vamos fechar com um assunto prático para que vocês possam absorver melhor ainda o assunto. Então, a questão do valor residual, que nós falamos um pouco no nosso módulo anterior, é uma estimativa de recuperação do bem. Mas como é que eu alcanço esse valor residual? Como é que eu posso atingi-lo? Como é que eu posso descobri-lo? Essa tarefa não vai ser uma tarefa tão fácil, dependendo do ativo. Um carro talvez seja fácil. Um caminhão talvez seja fácil. Uma moto talvez seja fácil. Mas e uma aeronave? E um guindaste? E uma linha de produção? Já vai ficar um pouco mais difícil. Então, talvez, nem sempre será prático nós conseguirmos descobrir o valor inicial, aliás, o valor residual, para que nós possamos aplicar no nosso ativo. Mas nós podemos pensar, tá, algumas questões. Por exemplo, para um bem cujo investimento inicial ele seja de 100 mil, a sua vida útil estimada de 5 anos e que, ao final, estima-se recuperação de 30 mil por meio da sua venda, o valor depreciável será de 70. 100 menos 30. Então, esse será o seu valor. Normalmente, pessoal, essa estimativa ela é feita com os bens que têm um mercado de vendas ou outra evidência que nos ajude a tomar essa decisão de forma palpável, de forma correta. Agora, quando nós não tivermos isso, o valor residual é zero. Então, por exemplo, se eu não tenho mercado, vamos colocar aí, eu criei um ativo internamente, ele não existe no mercado. Tem como trabalhar com residual? Não, porque eu não tenho mercado para isso. Então, se eu não tiver no mercado para observar no meu valor residual, talvez eu não vou nem observar isso, ele vai ser simplesmente zero. Outro ponto importante é que nós não devemos mais utilizar a expressão valor residual e valor contábil como equivalentes, como a gente viu aqui nas nossas explicações. Porque residual é uma estimativa de valor recuperável. E valor contábil, o que é? Valor contábil é o custo menos a depreciação menos o valor recuperável. Esse é o nosso valor contábil. Então não são informações que nós devemos trabalhar em conjunto. Nós aprendemos isso dentro dos nossos módulos. A depreciação em linha reta foi outro ponto que nós aprendemos aqui também. Nós temos vários métodos de calcular, mas a linear, que é o mais utilizado, ou em linha reta, que o fisco também utiliza, né? Ele também é reconhecido como método das cotas constantes, né? Que admite que o bem ele sofre desgaste constante ao longo da vida útil, de forma. Que nem, por exemplo, no meu slide aqui nós vemos um cálculo simples. Valor do custo menos o residual dividido pela vida útil. Aí eu tenho aqui o tempo, a depreciação em linha reta do meu ativo. É assim que eu vou proceder. Então, dessa forma, um bem adquirido por 10, cujo prazo estimado de vida útil econômica seja de 10 anos, gerará 1.000 de encargo de depreciação em cada ano. Ou seja, de forma regular, de forma sistêmica, o valor da minha depreciação vai ocorrer, no caso do meu ativo. Aqui nessa tabela, nós conseguimos aqui observar o nosso ativo, né? Então, nós estamos vendo aqui, ó, custo de aquisição, 10 mil, depreciação de 10% ao ano, ou seja, a depreciação do período será 1.000. Aí nós vemos ali a depreciação acumulada, né? 1.000, 2.000, 3.000. E por fim, nós vemos na última coluna o valor contábil do ativo que vai diminuindo. Na última coluna, na última linha, ele chega a zero. O que nós precisamos tomar cuidado é que às vezes alguns sistemas nos pregam peças. Eles disparam na depreciação e vão embora. Ultrapassam esse zero e continuam depreciando o ativo.
Precisamos tomar cuidado porque essa depreciação ela não é aceita, ela não é uma despesa aceita, porque o ativo já zerou a sua vida, o seu custo, aliás. E até tributariamente também não é aceita. Então nós precisamos colocar ali, ver se o nosso sistema tem uma trava, né? Onde quando chegar ali no ponto zero, opa, parou, não posso ir além disso. A soma dos dígitos. Quem já fez o exame de suficiência, com certeza que conhece bastante dessa questão. Eu já fiz várias vezes, faz muitos anos isso, preparativos, né? Aliás, cursos para preparar os alunos para fazer o exame de suficiência. E colocávamos sempre essa questão aqui da soma dos dígitos. É uma questãozinha bem difícil mesmo, né? Essa depreciação da soma dos dígitos, ela consiste em dividir o custo de aquisição pelo ativo somatório dos dígitos dos períodos utilizados do bem e dividir o custo, né, quociente obtido pelo número de anos de vida útil remanescente. Vamos a um exemplo? Isso vai ajudar a fixar melhor. Por exemplo, para um bem cujo custo de aquisição seja de 150 mil e a vida útil esperada seja de 5 anos, basta nós obtermos o somatório dos dígitos do período de utilização. 1 mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, igual a 15. Nós vamos dividir o custo de aquisição pelo somatório obtido. 150 mil dividido por 15, 10 mil. Bom, agora nós temos o prazo de vida útil remanescente no primeiro ano, 5 anos. Aplicando os dígitos, 10 mil, depreciação daquele período, 50 mil. Qual que foi o valor contábil? 100 mil. Agora nós vamos para o segundo ano. Qual que é o prazo de vida útil remanescente? 4 anos. Com a aplicação dos dígitos, 10 mil, valor da depreciação, 40. Qual que é o valor contábil? 60. Agora vamos ao terceiro ano. Qual que é o prazo que resta nesse terceiro ano? 3. O mesmo valor de 10. Valor da depreciação aqui, 30. Valor contábil, 30 também. Vamos agora ao segundo ano. 2 anos, 10 mil, 20 mil a depreciação, valor contábil 20. E aí chegamos ao quinto e último ano. Qual que é o prazo de vida útil remanescente? 1 ano. Então aqui nós temos a depreciação de 10. Zerou o valor do meu ativo. É meio chatinho de fazer, né? Na prática, pessoal, as empresas acabam não usando esse meio de fazer a depreciação. As empresas preferem o método linear, que é o método mais fácil, que é o método mais comum. Mesmo que a empresa precise acelerar a depreciação, e que isso pode ocorrer, a empresa ainda tem a preferência pelo método linear. Por quê? Porque ele é mais fácil, faz mais sentido, nós conseguimos enxergar melhor a abordagem dele na hora de trabalhar. Agora nós vamos falar sobre o de unidades produzidas. Segundo o nosso ilustríssimo mestre Eudícibus, esse método ele é com base na minha estimativa de número total de unidades de produção que o meu ativo é capaz de fazer. Então a minha depreciação anual ela é feita pelo número de unidades produzidas no ano vezes o número destinadas, o número das unidades estimadas a serem produzidas durante a vida útil do meu ativo. O resultado vai representar o percentual que eu vou aplicar na minha depreciação. Bom, como que eu faço a recuperação de custo pela venda de um ativo? Vamos aqui a uma situação prática, um exemplo prático para nós entendermos.
Uma empresa, ela adquire uma máquina para sua fábrica no valor de 200 mil, que produzirá de maneira uniforme por 5 anos. Ao final de cada período, a expectativa de venda dessa máquina por 50 mil. Ao final do período, a expectativa de ser vendido essa máquina por 50 mil reais. Portanto, ao depreciar a máquina, no período de utilização, nós teremos 200 mil, valor contábil de custo, menos o residual, 50, dividido por 5 anos, que é o período de depreciação, 30 mil reais por ano. Nós chegamos então a esse resultado aqui nessa tabela. Então, o custo de aquisição do ativo, 200 mil. Depreciação no período, 30 mil. Depreciação acumulada e o valor contábil. Conforme eu for fazendo isso, eu vou chegar ali no meu 5º ano, no saldo de valor contábil de 50 mil reais. Então, é dessa forma que nós fazemos ali a depreciação e chegamos ao valor de recuperação do meu bem pela sua efetiva venda. É dessa forma que nós vamos alcançar o modelo contábil que eu abordei com vocês até agora. Ao final do período, o valor residual do bem será igual ao valor de venda. Portanto, não haverá ganho de capital. Vamos ver agora? Olha lá como vai ficar, né? Então, conforme a recuperação pelo custo, né? Vendo aqui a nossa tabela, não haverá um ganho de capital nesse caso. Ao final da vida útil, o valor residual é igual a 0 e será apurado um ganho, no caso aqui se eu fizer, né, de 50. Portanto, nada mais é do que a diferença entre a depreciação registrada como custo ou a despesa ao longo dos anos. Então, não é uma prática exigida pela legislação fiscal fazer isso, pessoal, mas é muito bom para nós, na questão contábil, da informação ficar mais realística e também uma informação mais justa, né, em relação ao nosso ativo. Faz mais sentido trabalhar assim com o nosso mobilizado do que simplesmente mandar bala na depreciação e chegar lá, né, até o saldo zero. Não faz mais sentido realisticamente. É óbvio, gente, nós vamos aplicar isso para todos os ativos, mas apenas para aqueles relevantes. Muito bem, chegamos ao final do nosso módulo 5. Eu agradeço muito por vocês terem assistido a esse conteúdo e que aguardo vocês em outros conteúdos à distância do CRC.